Olá, amadas do Senhor Jesus, que a paz de Deus esteja sobre cada uma de vocês mais uma vez. Meu nome é Ana Amélia Vieira, eu falo da cidade de Rio Verde, Goiás. Eu sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão e estamos aqui mais uma vez para esse lindo desafio que tem edificado tanto a minha vida e eu tenho certeza que tem edificado também a sua, que é o estudo deste magnífico livro de Joyce Meyer, Campo da Batalha da Mente, vencendo a batalha em sua mente. Nós sabemos, a ciência já vem explicar, que tudo em nossa vida parte do pensamento. A gente primeiro pensa, para depois a gente sentir e assim, consequentemente, as coisas vão acontecendo em nossa vida. Então a forma de pensarmos, ela define completamente a forma que vamos sentir e define muitas coisas em nossa vida. Então hoje nós vamos estudar o 5º capítulo, também o nosso 5º áudio, e tem o título Seja Positivo. No livro de Mateus capítulo 8, versículo 13, diz: Seja feito conforme a fé. Nós sabemos que as mentes positivas produzem vidas positivas, mas também, consequentemente, as mentes negativas produzem vidas negativas. Pensamentos positivos são sempre cheios de fé e de esperança. Pensamentos negativos são sempre cheios de medo e de dúvida. Algumas pessoas têm medo de ter esperança porque foram muito machucadas na vida. Elas tiveram tantos desapontamentos que não acham que podem enfrentar a dor de mais um. Portanto, elas se recusam a ter esperança para não serem desapontadas. Evitar ter esperança é um tipo de proteção contra a possibilidade de ser machucado. O desapontamento machuca. Então, em vez de serem feridas outras vezes, muitas pessoas simplesmente se recusam a ter esperança ou acreditar que qualquer coisa boa jamais lhe acontecerá. Esse tipo de comportamento estabelece um estilo de vida negativo. Lembre-se de Provérbios 23:7, que diz: Pois como ela é, ou pensa, em seu coração, assim ela é. Muitos anos atrás, eu era extremamente negativa. Sempre digo que se tivesse 2 pensamentos positivos sucessivamente na minha mente, teria cãibras. Minha filosofia era esta: se você não esperar que nada de bom aconteça, então você não ficará desapontada quando isso não acontecer. Eu tinha encontrado tantos desapontamentos em minha vida, tantas coisas devastadoras haviam acontecido comigo, que eu tinha medo de acreditar que alguma coisa boa poderia me acontecer. Eu tinha uma perspectiva terrível e negativa de tudo. Como meus pensamentos eram todos negativos, minha boca também era, e portanto, a minha vida também. Quando realmente comecei a estudar a palavra e a confiar em Deus para me restaurar, uma das primeiras coisas que percebi foi que o negativismo tinha de desaparecer. Em Mateus 8:13, Jesus nos diz que nos será feito de acordo com a nossa fé. A versão King James diz: e seja feito conforme a sua fé. Tudo aquilo em que eu acreditava era negativo. Então, naturalmente, muitas coisas negativas aconteciam comigo. Isso não significa que podemos conseguir qualquer coisa que queiramos apenas por pensar nela. Deus tem um plano perfeito para cada uma de nós. E não podemos controlá-lo em nossos pensamentos e palavras, mas devemos pensar e falar de acordo com o desejo e o plano dele para nós. Se você não tem ideia alguma sobre qual seja o plano de Deus para você neste momento, pelo menos comece a pensar: bem, não sei qual é o plano de Deus, mas sei que ele me ama. Seja o que for que ele fizer, será bom e serei abençoado. Comece a pensar positivamente sobre a vida. Pratique ser positivo em qualquer situação que surgir. Mesmo que qualquer coisa que esteja acontecendo em sua vida neste momento não seja boa. Espere que Deus trará o bem proveniente dela, como Ele prometeu em sua palavra. Todas as coisas cooperam com Deus. Romanos 8:28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo não diz que todas as coisas são boas, mas com certeza diz que todas as coisas cooperam para o bem.
Vamos dizer que você está planejando ir fazer compras. Você entra no carro e ele não funciona. Há duas maneiras de você olhar para esta situação. Você pode dizer: eu sabia, nunca falha. Toda vez que eu quero fazer alguma coisa, algo errado acontece comigo. Eu tinha mesmo imaginado que essa ida às compras acabaria em fiasco. Isso sempre acontece com meus planos. Ou você pode dizer: bem, eu queria ir fazer compras, mas parece que não vai ser agora. Vou mais tarde quando o carro estiver pronto. Nesse meio tempo, acredito que essa mudança nos planos vai funcionar para o meu bem. Provavelmente há uma razão por que preciso estar em casa hoje. Então vou aproveitar bem meu tempo aqui. Em Romanos 12:16, o apóstolo Paulo nos diz para nos ajuntarmos prontamente às pessoas e às coisas. A ideia é que precisamos aprender a nos tornar o tipo de pessoa que planeja as coisas, mas que não desmorona se o plano não funciona. Recentemente tive a excelente oportunidade de praticar este princípio. Dave e eu estávamos em Lake York, na Flórida. Estivemos ministrando lá por 3 dias e estávamos fazendo as malas e nos arrumando para ir embora. Eu tinha planejado usar uma calça e uma blusa com sapatos baixos, pois assim eu estaria confortável durante a viagem de regresso. Comecei a me vestir e não encontrei minha calça. Verificamos tudo e no fim encontramos a calça no fundo do closet. Ela tinha escorregado do cabide e estava terrivelmente amassada. Sempre carregamos um ferro a vapor conosco, então tentei tirar o amassado com vapor. Vesti a roupa e vi que não estava parecendo boa. Minha única escolha então era um vestido e saltos altos. Eu podia sentir minhas emoções descontroladas com a situação. Veja você, toda vez que não conseguimos o que queremos, nossos sentimentos se rebelam e tentam nos colocar em uma atitude negativa e de autopiedade. Reconheci imediatamente que eu tinha que fazer uma escolha. Eu poderia ficar irritada porque as coisas não tinham saído do jeito que eu queria. Ou poderia me ajustar à situação, ir em frente e aproveitar a viagem para casa. Mesmo uma pessoa realmente positiva não terá tudo funcionando do jeito que ela gostaria o tempo todo. Mas a pessoa positiva pode ir em frente e ter o prazer independentemente do que vai acontecer. A pessoa negativa nunca desfruta nada. Não é divertido estar com uma pessoa negativa. Ela traz nuvens escuras para cada projeto. Há um peso em volta dela. Ela é reclamona, murmuradora e só enxerga defeitos. Não importa como as coisas estejam caminhando, ela sempre parece descobrir a única coisa que poderia ser um problema em potencial. Quando eu estava em meus dias de extremo negativismo, poderia ir a uma casa que tinha acabado de ser redecorada e, em vez de ver e comentar sobre todas as coisas bonitas, eu enxergaria um canto de papel de parede que estava solto ou uma mancha na vidraça. Eu estou tão feliz porque Jesus me libertou para desfrutar as coisas boas da vida. Estou livre para acreditar que, com fé e esperança nele, as coisas ruins podem se transformar em boas. Se você é uma pessoa negativa, não se sinta condenado. A condenação é negativa. Estou compartilhando essas coisas para que você possa reconhecer seu problema em ser negativo e começar a confiar em Deus para restaurá-lo, não para tornar o negativo sobre o seu negativismo. O caminho da liberdade começa quando encaramos o problema sem arranjar desculpas para ele. Estou certo de que se você é uma pessoa negativa, há uma razão para isso. Sempre há. Mas lembre-se, como cristão, de acordo com a Bíblia, você é uma nova pessoa agora. Um novo dia. Em 2 Coríntios 5:17 diz: E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Como nova criatura, você não precisa permitir que as coisas velhas que aconteceram com você continuem afetando sua vida nova em Cristo. Você é uma nova criatura com uma vida nova em Cristo. Você pode ter a sua mente renovada de acordo com a palavra de Deus. As coisas boas vão acontecer com você. Regozije-se, é um novo dia. O Espírito Santo trabalha. Em João 16:7-8 nos diz: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei.
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. A parte mais difícil de se libertar do negativismo é encarando a verdade dizendo: sou uma pessoa negativa, mas quero mudar. Não posso mudar a mim mesma, mas acredito que Deus irá me transformar à medida que eu confiar nele. Sei que tomará tempo e não vou me sentir desanimada comigo mesma. Deus começou a boa obra em mim e ele é capaz de completá-la. Peça ao Espírito Santo para chamar sua atenção cada vez em que você começar a ficar negativo. Isso é parte do trabalho dele. João 16, 7 e 8 nos ensina que o Espírito Santo nos convencerá da justiça. Quando a convicção vier, peça a Deus que o ajude. Não pense que você pode lidar com ela sozinha. Apoie-se em Deus. Embora fosse extremamente negativa, Deus me permitiu saber que se eu confiasse nele, ele iria me tornar muito mais positiva. Eu estava passando maus bocados tentando manter minha mente em um padrão negativo. Agora não posso aguentar o negativismo. É como uma pessoa que fuma. Muitas vezes um fumante que deixou de fumar não tem a tolerância alguma com cigarros. Eu sou assim. Eu fumei por vários anos, mas depois que parei, não posso nem mesmo suportar o cheiro do cigarro. Tenho a mesma reação sobre ser negativa. Eu era uma pessoa muito negativa. Agora não consigo suportar o negativismo de jeito nenhum. É quase ofensivo para mim. Acho que como tenho visto tantas mudanças positivas em minha vida desde que fui liberta de uma mente negativa, agora eu me oponho a qualquer coisa negativa. Enfrento a realidade e encorajo a fazer o mesmo. Se você está doente, não diga eu não estou doente, porque isso não é verdade. Mas você pode dizer, creio que Deus está me curando. Você não precisa dizer, provavelmente vou piorar e acabar no hospital. Em vez disso, você pode dizer, o poder curador de Deus está trabalhando em mim neste exato momento e eu creio que ficará bem. Tudo deve ser equilibrado. Isso não significa temperar seu positivismo com um pouco de negativismo, mas significa ter uma mente pronta para lidar com o que quer que lhe aconteça, seja isso positivo ou negativo. Uma mente pronta. Atos 17:11 diz, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra em toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram, de fato, assim. A Bíblia diz que devemos ter uma mente pronta. Isso significa que devemos ter a mente aberta para a vontade de Deus, seja ela qual for. Por exemplo, recentemente uma jovem senhora minha, conhecida, experimentou a tristeza de um noivado desfeito. Ela e o rapaz estavam orando sobre se o Senhor desejava ou não que eles continuassem a namorar. Embora eles tivessem decidido não se casar naquela época, a moça queria que o relacionamento continuasse e estava pensando, esperando e acreditando que seu ex-noivo a procuraria e iria sentir da mesma forma que ela. Eu a aconselhei a ter uma mente pronta, caso as coisas não saíssem desse jeito. Ela disse, bem, isso não é ser negativa? Não, não é. Negativismo seria pensar, minha vida está acabada, ninguém jamais me quererá. Eu fracassei, agora serei infeliz para sempre. Ser positivo seria dizer, eu estou realmente triste porque isso aconteceu, mas vou confiar em Deus. Espero que meu namorado e eu possamos ainda namorar. Vou crer que o nosso relacionamento será restaurado. Mas, mais do que qualquer coisa, quero a perfeita vontade de Deus. Se as coisas não acontecerem da maneira como quero, vou sobreviver, porque Jesus vive em mim. Pode ser que seja difícil durante algum tempo, mas creio no Senhor. Creio que no final tudo cooperará para o bem. Isso é enfrentar os fatos, tendo uma mente pronta e ainda sendo positivo. Isso é equilíbrio. Estudamos então mais um áudio, parte do capítulo 5, onde nos fala de ter uma mente positiva, onde nos fala de aceitarmos as coisas conforme elas são, não negando a existência de coisas negativas que nos acontecem, que nos sobrevêm, mas encarando mesmo as situações de dificuldade com a positividade, porque isso provém da palavra do Senhor. Amanhã,
Mais um áudio para vocês. Que o Senhor em Cristo Jesus abençoe a vida de cada uma. Em nome de